Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula resolveremos mais alguns exemplos relacionados ao completamento do quadrado. Só que agora consideraremos expressões em que o coeficiente do termo de grau 2 não é mais 1. Por exemplo, o número 2 vai ser um número diferente de 1. Como devemos proceder neste caso? Vamos relembrar um pouquinho de um resultado que vimos anteriormente? Quando temos uma expressão desse tipo, nós já sabemos que para fazer o completamento do quadrado, nós precisamos reconhecer qual é o termo, o primeiro termo, que é aquele que está elevado ao quadrado, aqui no caso é o A, ele já aparece aqui, e o segundo termo ele vai ser obtido de que forma? Na segunda parcela, você vai pegar o coeficiente e vai dividir por 2, né? Considerando que o primeiro termo que está ao quadrado, a gente vai ter aqui uma variável x, y, t. O que estiver sobrando vai ser justamente 2 vezes o segundo termo, que vai ser o coeficiente que vai estar acompanhando a variável na segunda parcela. E aí, neste caso, você vai pegar um número que acompanha a variável na segunda parcela e vai dividir por 2. E aí nós vamos obter uma expressão desse tipo. Mas observe que para nós fazermos o completamento do quadrado, o coeficiente do termo de grau 2, aquele termo em que a variável aparece elevada ao quadrado, tem que ser 1. E ali não é 2. Mas isso não vai ser problema. O que é que nós vamos fazer então? Eu vou colocar o 2 em evidência para que apareça isoladamente o x ao quadrado. Então sempre você vai fazer isso. O coeficiente que estiver acompanhando a variável que estiver elevada ao quadrado, você deverá colocá-lo em evidência. Então, neste caso, vai ficar 2, que multiplica x ao quadrado, mais, temos aqui 4x. Então, qual deve ser o termo que multiplicado por 2 resulta em 4x? É só você fazer a operação inversa. 4x dividido por 2, que é 2x, né? Veja que quando você coloca um termo em evidência, é como se você estivesse aplicando a propriedade distributiva no sentido inverso. Então veja aqui, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado e 2 vezes 2x dá 4x. Então, obtivemos agora 2 que multiplica x ao quadrado mais 2x. Veja que essa expressão que está entre os parênteses já é uma expressão desse tipo. Então agora a gente vai fazer o completamento do quadrado considerando essa expressão. E o 2 vai permanecer aqui multiplicando o que nós obtivermos após fazer o completamento do quadrado. Então qual é o primeiro termo? É o x que já está elevado ao quadrado. Olha ele aqui, ele aparece na segunda parcela. Então vamos ter 2. E agora a gente vai fazer o completamento do quadrado para essa expressão. Então veja que o x ao quadrado está fazendo o papel do a, então já temos ele aqui, é o x. E agora para a gente determinar o segundo termo, basta pegar o número 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar x mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então veja que x ao quadrado mais 2x é exatamente x mais 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Só que como ele está multiplicado por 2, ao fazer o completamento do quadrado, essa expressão aqui também vai continuar sendo multiplicada por 2. Então aqui nós vamos obter, continuando aqui embaixo, 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Então, já poderíamos parar aqui. Ou então, como eu falei, disso aqui já em outras aulas, o completamento do quadrado é muito utilizado quando vai se estudar as cônicas. Quando você tem a equação geral de uma cônica e quer passar para a forma reduzida. Então, é muito útil fazer o completamento do quadrado. Então, a depender da situação, você pode parar aqui ou ainda nós podemos fazer o seguinte, aplicar aqui a propriedade distributiva. O número 2 está multiplicando essa expressão.
Então a gente vai ter o quê? 2 vezes x mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, 2. Ok? Vamos ver agora outra expressão para nós fazermos o completamento do quadrado. 3x ao quadrado menos 9x. Exemplo semelhante ao anterior. Então, como o termo que está, o termo de grau 2, é aquele termo que tem a variável aqui elevada a 2, o seu coeficiente não é 1, ele precisa ser igual a 1 para a gente poder fazer o completamento do quadrado. Então eu vou agora pegar o seu coeficiente e vou colocá-lo em evidência. Então nós vamos ter 3 que multiplica x ao quadrado menos... Qual é o termo que eu devo ter aqui que multiplicado por 3 dá 9x? É só fazer a operação inversa. 9x dividido por 3 dá 3x. Pronto, agora já obtivemos o que queríamos, que é obter uma expressão em que a variável está elevada ao quadrado, mas é que o coeficiente é 1. Então vamos fazer agora o completamento do quadrado considerando essa expressão. Qual é o primeiro termo? É aquele que está elevado ao quadrado, que no caso é o x. Ele aparece aqui na segunda parcela. E como é que eu faço para obter o segundo termo? Basta pegar esse coeficiente que acompanha a variável na segunda parcela e dividir por 2. 3 dividido por 2, 3 meios ou 1,5, mas é mais comum nós representarmos na forma mesmo de fração, 3 meios. Então nós vamos ter 3. Agora vamos fazer o completamento do quadrado aqui, olhando para essa expressão. Então eu vou ter aqui, o primeiro termo é x, agora aqui como tem menos, menos, e o segundo termo 3 sobre 2. Ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. E aí, continuando, vamos ter 3, que multiplica x menos 3 meios ao quadrado, menos, quanto é 3 meios ao quadrado? 3 elevado ao quadrado, 9, 2 elevado ao quadrado, 4. 9 quartos. Podemos parar por aqui, ou então distribuir aqui o 3, ó, aplicarmos aqui a propriedade distributiva. Então nós vamos ter 3 vezes o quadrado dessa expressão, 3 vezes x menos 3 meios ao quadrado, menos 3 vezes 9 quartos. Nós já vimos como fazer essa continha, não é? 3 vezes 9 quartos, o 3 aqui eu posso considerá-lo, ó, enxergá-lo como se ele tivesse dividido por 1. Então, como é que a gente faz multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui vai ficar 3 vezes 9 dá 27, 1 vezes 4 é igual a 4. Então, vamos ter 27 quartos. Então, 27 quartos. E aí, finaliza aqui, né? Cuidado, hein? Pessoas às vezes gostam de fazer o quê? Pegar aqui o número 3 e multiplicar cada termo desse aqui. Mas observe que o número 3, ele não está multiplicando x menos 3 meios. O número 3, ele está multiplicando o quadrado de x menos 3 meios. Né? Vamos ver mais alguns exemplos. Temos agora 2y ao quadrado mais 5y. Do mesmo modo que fizemos anteriormente, vamos colocar o número 2 em evidência. Mesmo que esse 2 aqui não seja divisor do coeficiente da segunda parcela. Mas como eu falei para vocês, para fazermos o completamento do quadrado, o termo que está elevado ao quadrado, o coeficiente desse termo tem que ser 1, tá? Então aqui a gente vai fazer 2 que multiplica y ao quadrado, mais, agora,
Qual é o termo que multiplicado por 2 dá 5y? É só fazer a operação inversa. É 5y dividido por 2. Né? 5y dividido por 2. Se eu pegar 5y sobre 2 e multiplicar por 2, aqui a gente pode cancelar, só vai ficar com o quê? 5y. Então aqui vai ficar 5y sobre 2. E eu vou fazer assim, ó, esse 5y sobre 2, eu vou escrever 5 meios vezes y. Né? Dá no mesmo. 5 vezes y é 5y, 2 vezes 1 dá 2. Então, 5y sobre 2 eu vou escrevê-lo como 5 meios vezes y. 5 meios vezes y. Muito bem. Agora, vamos fazer o completamento do quadrado, considerando a expressão y ao quadrado mais 5 meios vezes y. Então, já temos que o primeiro termo é o y, pois ele que está elevado ao quadrado. Veja que ele aparece na segunda parcela. Então, para nós determinarmos o segundo termo, o que é que nós teremos que fazer? Fazer 5 meios dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 2, que multiplica, o primeiro termo é o y, mais o segundo termo é 5 meios dividido por 2. Vamos fazer essa divisão? Vamos fazer aqui detalhadamente. 5 meios dividido por 2, ó. Quero fazer 5 meios dividido por 2. Divisão com fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. 2, o inverso, 1 meio. Então aqui vai ficar 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4. Então o segundo termo é igual a 5 quartos. 5 quartos ao quadrado menos 5 quartos ao quadrado. E aqui vamos ter 2, continuando aqui embaixo, ó, 2, que multiplica y mais 5 quartos ao quadrado menos 5 quartos ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 25, 4 elevado ao quadrado, 16. Então podemos terminar aqui ou ainda aplicar aqui a distributiva, ó, 2 que multiplica o quadrado dessa expressão, 2 vezes y mais 5 quartos ao quadrado menos 2 vezes 25 16avos, 2 vezes 25 16avos é igual a 2 vezes 25, 50. Aqui é como se fosse sobre 1 vezes 16, 16. Podemos aqui simplificar, não é? Simplificando 50 por 2 dá 25, 16 dividido por 2 dá 8. Até mesmo antes de fazer a multiplicação, nós já poderíamos ter feito aqui a simplificação, ó. 2 e 16 são divisíveis por 2. Acompanhe aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. 1 vezes 25 dá 25. 1 vezes 8 dá 8. 25 oitavos. 25 oitavos. Ok? Para encerrar, vamos fazer mais um exemplo. Seria até interessante assim, eu vou fazer agora esse último exemplo, você dá uma pausa aí no vídeo, tenta fazer e depois confere com o que foi feito aqui no quadro. Então temos aqui 3t ao quadrado menos 4t. Observe que eu gosto também de estar mudando as letras para a gente não ficar só bitolado em uma letra, só x, a gente pode ter y, t, não importa aí a variável. Se você compreendeu como foi feito, não importa a letra que vai aparecer, você vai saber fazer corretamente. Então aqui o que a gente vai fazer inicialmente? Vamos colocar o 3 em evidência, então vai ficar 3 que multiplica o quê? Qual é o termo que multiplicado por t dá 3t ao quadrado? É só fazer a operação inversa. 3t ao quadrado dividido por 3 fica somente t ao quadrado. Menos
Qual é o termo que multiplicado por 3 dá 4t? É só fazer 4t dividido por 3. Né? Vai ficar aqui, ó, 4t dividido por 3. Veja que se eu pegar essa expressão e multiplicar por 3, fica somente 4t, né? Fazendo aqui a simplificação. E esse 4t sobre 3 eu vou escrever como 4/3 de t. Para ficar mais explícito aqui o coeficiente que a gente vai ter que dividir por 2. Vai ficar menos 4/3 de t. Agora, vamos fazer o completamento do quadrado, considerando t ao quadrado menos 4/3 de t. O primeiro termo é t, que ele está elevado ao quadrado. Então, vamos ter aqui 3 que multiplica t menos... Quanto vai ser o segundo termo? O que é que temos que fazer? Vamos fazer 4/3 dividido por 2. Então, vou fazer aqui a continha embaixo. 4/3 dividido por 2. Divisão envolvendo fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1/2. Então aqui vai ficar, posso até já fazer aqui a simplificação, ó. 4 e 2 são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então vamos ter 2 vezes 1, 2, sobre 3 vezes 1, 3. Então o segundo termo é 2/3. Então vamos ter aqui 2/3 ao quadrado menos 2/3 ao quadrado. E aqui vamos ficar com 3. 3 que multiplica t menos 2/3 ao quadrado menos 2/3 elevado ao quadrado é igual 2 ao quadrado 4 dividido por 3 ao quadrado 9. 4/9. E aplicando aqui a propriedade distributiva, vamos ter 3 que multiplica t menos 2/3 ao quadrado menos 3 vezes 4/9, vou fazer a continha aqui, ó. 3 vezes 4/9 é igual a quanto? Antes de efetuar a multiplicação, podemos simplificar o 3 e o 9, pois ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 é igual a 3. Então ficamos com 1 vezes 4, 4 sobre 3, 4/3. Ficamos aqui com... Então 3 vezes 4/9 é igual a 4/3. E encerramos, finalizamos essa sequência de aulas sobre completamento do quadrado.